Olá, galera, bom dia. É Zé Lima, do meu pé de laranja lima. Galera, hoje eu tô com um programa ao vivo, tá? Onde eu vou estar falando um pouco sobre a minha história de infância, resgatando alguns passados meus que resgata de questão desse livro, que é o meu pé de laranja lima, e revelando alguns atos que foi cometido à minha pessoa, para que vocês possam conhecer mais sobre a minha história que não foi relatado totalmente no livro. Numa dessas programas ao vivo, eu vou estar falando sobre os maus tratos que eu sofri em família. Voltando, vou estar falando sobre os maus tratos que eu sofri em família, né? Cenas onde Godoy e Lili, quando criança, ainda devia ter uns 4, 5, 6 anos, me fizeram comer comida de cachorro, porque eu tinha jogado o resto da minha comida que eu não estava conseguindo comer na caçambinha do cachorro. Elas vendo aquilo, né, por eu ter desobedecido, me fez eu ficar de quatro, comendo com a boca, como se eu tivesse, como se fosse um cachorro, né, comendo de quatro ali. Nessa época até a Jandira, que no caso é minha mãe Georgette, soube dessa história, ficou até muito chateada, brigou com elas por causa disso. E na época eu não morava com a minha mãe, porque eu escolhi morar com a Godóia, que é a Florinda, com a Hilda, que é a Lilia, e a dona Estefânia, que no caso é minha avó, que eu chamo de mãe, que é a dona Petronilha, que as pessoas a conhecem onde eu morei como dona Abigail, que é analfabeta ainda continua viva. E falarei também sobre alguns assuntos que correu na Estrada dos Teixeiras, sobre alienação parental, sobre acusações que foram feitas à minha pessoa e eu tive que pagar por esses erros de outras pessoas, né? A cena constrangedora que eu sofri dentro do banheiro, aonde eu fui culpado de ter roubado R$ 50 do Marcelo, da tia Hilda, e ele fez eu tirar a roupa todinha dentro do banheiro, como se eu tivesse pego o dinheiro, depois ele veio me pedir desculpa, dizendo que foi outra pessoa que tinha pego. Mas ele já tinha feito a ação comigo, isso lá na casa da tia Hilda, que é minha melhor amiga, na Estrada dos Teixeira. Eu fui vítima de uma acusação de ter roubado esse dinheiro. Mas logo depois, passou o tempo, passei toda essa vexame, vergonha. Na época, a tia Hilda ficou muito chateada com essa atitude, né? E eu acabei pagando por um erro que eu não cometi. É, e também falarei sobre atos que foi cometido na vila da Dona Estela, aonde milhares de homens dentro de um quarto escuro, né, com meia calça, usaram e abusaram do meu corpo quando eu criança, e alguns deles ainda eu lembro, né, uns estão casados, mora na vila da Dona Estela, outros já não moram mais, estão casados, estão morando em outro local, mas quando eu olho para a cara desses cidadãos, o que me dá mais raiva é eu não poder fazer nada, porque foi tudo oculto, foi tudo escondido, né? Entre outros assuntos que eu vou falar sobre tudo no meu programa ao vivo, vou começar desde a minha idade, quando eu tinha 1 ano e 6 meses, até a minha idade de 5 a 6 anos, né? Até quando eu morei com a Jandira, que depois Jandira casou com Raul, teve uma filha e convive com elas até hoje. Eu nunca tive nada da minha mãe. Minha mãe tenta me matar. Já usou meu cunhado, que é da milícia, para poder pegar uma arma para poder me matar. Fui agredido publicamente na comunidade onde a minha irmã Karina e o Adriano Simões mora, com pé de cabra, que todos os vizinhos presenciaram, alguns filmaram e outros mandaram áudio da mesma situação que aconteceu com outros filhos de outras senhoras, com o mesmo que aconteceu comigo e sendo da família. Além da minha família ter me vendido por causa desse livro, ela me ofereceram como sacrifício. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. É, eu tive na casa da minha avó, Stefânia, no apartamento dela. Até isso, minhas irmãs estão me privando, porque minha avó, ela teve AVC, que é a dona Estefânia. Então ela não pode mais andar, ela fica na cama, encamada. Então as minhas irmãs, que é a Godoy e a Lili, que é a Florinda e a Hilda, se você entrar lá no Face e botar Florinda Godoy, você vai ver o Face dela e do marido dela lá muito bem de vida, vivendo bem com dinheiro roubado. E se você entrar no Face da Lili, você também vai ver algumas coisas, que algumas coisas ela bota oculta, mas dá pra ver algumas coisas públicas. Eu tive na casa da minha avó, no último dia que eu tive no apartamento da minha avó, eu fui levar um quadro, né, que eu presenteei ela, que é um quadro que tem como valor sentimental para ela, que foi tirado da sala, um que meu pai deu, que era o Benedito Ribeiro, que era o seu Paulo da novela,
E como eu sei que minha mãe, vó, que já está uma senhora de idade, que é a dona Stefânia, que é dona Abigail, que é o nome atual dela, ela tem paixão por esse quadro, então fui, encomendei uma lá no Rio das Pedras, um quadro que veio lá da Nossa Senhora da Aparecida, e fiz questão de dar uma para minha mãe e outro para minha tia Cláudia, que está aqui no meu Face. Eu pedi, aí eu estive lá conversando e eu queria uma imagem da Nossa Senhora da Aparecida. Eu não gosto de comprar, eu gosto de ganhar. Então, como essa imagem da minha mãe é muito antiga, e para mim vai se tornar um valor sentimental, eu pedi essa imagem que ela tinha lá dentro do armário que estava guardado de presente. E ela, na mesma hora, não pensou nem duas vezes, né? Que eu falei que seria uma recordação que eu levaria para o resto da minha vida, né? Porque ela já está uma senhora de idade, já está com problema de saúde, então seria uma lembrança que eu teria, porque minhas irmãs estão impedindo, que no caso são irmãs da minha mãe, que as minhas irmãs estão impedindo, né, de eu ver a minha avó. Elas trancam a porta do apartamento, tá? E quando tá lá dentro e não abrem, ainda fica da janela do apartamento de deboche, dizendo que ganhou a guerra. Então, quando eu pedi ela a imagem da Nossa Senhora da Aparecida, olha o que que tem desenhado na imagem da Nossa Senhora da Aparecida. Como eu te falei, a minha irmã Godoy, ela é de um centro de macumba, lá de Madureira, em Campinho, que faz parte com a Rede Globo. E também o marido dela, Diego. E hoje, se eu não me engano, o filho dela também se faz parte desse centro. Ela recebe entidade, veste roupa branca, né? E eu tive uma oportunidade de conhecer esse centro que ela foi, porque ela me convidou para estar indo. Então, quando eu tive com a minha avó, Estefânia, né, que eu falei para ela que eu queria uma imagem, aí ela me deu essa imagem aqui, olha. Olha bem para esse símbolo aqui. Se você for reparar, a imagem da Nossa Senhora Aparecida, nenhuma delas vem esses símbolos. Mas esse já vem o símbolo da maçonaria, tá? Que é a religião que a maioria das pessoas lá na Estrada dos Teixeira exercia, porque lá não era esses condomínios, prédios que hoje nós vemos lá nesse ano de 2018. Lá só tinha sítio e poucas casas e muitos sítios onde a gente se divertia roubando frutas nos terrenos dos amigos e dos nossos colegas, que era pura diversão. Hoje a gente não pode fazer isso, porque se uma criança faz isso, acaba levando tiro de chumbo grosso. E na nossa época era de chumbo, bala de sal, né? Era, né? Sal grosso, né? Então, galera, daqui a pouco, mais tarde, eu vou estar voltando para falar sobre esses temas, tá? Também sobre os abusos que eu sofri na Estrada dos Teixeira com homens casados, que hoje são casados lá nos Teixeira, né? E ainda segue religião, né? Porque Deus está bem longe disso tudo. E uma vez eu fui comentar com eles e falaram que era para me ficar quieto, que era para me esquecer isso. Como que eu vou esquecer de algo que marcou a minha história? Então, em breve eu vou estar falando mais sobre o livro, que é o meu Pé de Laranja Lima. Contarei mais sobre a trajetória em questão do que eu vivi na minha família, as humilhações, o dia que a Jandira me trancou dentro do porão, né? E me deu o resto da comida das minhas irmãs no pote de manteiga, fazendo que eu comesse, mas eu não comi, eu joguei joguei fora. E os vizinhos lá de Nova Iguaçu, que hoje são meus amigos, que já são grandes, outros já são casados, e na nossa época de criança, né, eles botavam os biscoitos, comida que as mães deles mandavam para mim, que eu pedia porque eu estava com fome, aí eles botavam pelo buraco da parede, que havia um buraco que saiu o ar, era um caninho, então ela jogava a comida ali pelo aquele caninho e ali eu me alimentava. Na época, minha tia Hermínia, que é a mãe da Marília, quando soube dessa covardia, na mesma hora ela largou tudo e me tirou de lá de dentro e me botou para morar com ela. E eu fiquei um bom tempo morando com a minha tia Hermínia. Logo depois fui morar um tempo com a Marília. E logo depois eu voltei novamente para o Rio, porque eu não tinha casa, não tinha família, eu não tinha paradeiro, eu não tinha ninguém por mim. E até hoje não tenho. Então, eu vou estar falando um pouco mais sobre essas histórias, para que vocês possam entender um pouquinho da minha história, da minha vida, e um pouquinho desse livro na qual vocês leram. E olha que eu nem li o livro todo, tá? Eu acredito que até no livro ainda tenha mais informações, mas eu já conto a história sem precisar ler o livro, porque fui eu que vivi essa história. Eu sou o Zezé. Isso se eu não sou filho de José Mauro de Vasconcelos, porque eu nunca soube o paradeiro do meu pai. Boa tarde. Bom dia, né?